Boa noite para todos. Vamos ter uma aula hoje muito interessante que fecha aí o capítulo 3 da criação, da parte primeira. É uma súmula que Allan Kardec escreveu. Então, vamos à prece de abertura. Ave Maria. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, abrimos a nossa aula de hoje, rogando que as vossas bênçãos caiam sobre todos nós, nos dando paz, confiança, firmeza, alegria e nos enchendo de amor pela vida, por tudo que representa a vossa criação, pelos animais, pelas plantas, pela própria natureza. Hoje temos uma aula em que se mostra a busca da verdade constante do homem em torno das Escrituras Sagradas. Que sejamos inspirados pelos bons espíritos e possamos trazer esses conhecimentos a todos os nossos amados alunos. E assim, em vosso nome, e em nome de Deus Onipotente, damos por abertos nossos trabalhos no dia 5 de novembro do ano 2012, pela graça de Deus. Assim seja. Amém. Boa noite mais uma vez. A aula de hoje, ela traduz uma preocupação do professor Kardec com a relação do que ele falou sobre a criação, sobre a Gênese, nos primeiros capítulos dessa segunda parte do livro nos primeiros capítulos dessa parte do Livro dos Espíritos, que é capítulo 3. Essa preocupação se voltou muito em relação ao que o livro A Gênese, na Bíblia, fala sobre a criação e fala sobre Adão. Quando os espíritos deram uma outra versão sobre a criação e sobre a origem do homem. Foi quando nós estudamos aqui até a física, que trata das partículas, as físicas das partículas, com as partículas subatômicas, até a grande formação do universo, em que a energia se formou em matéria, com o chamado Big Bang, e foi justamente na época que se descobriu uma partícula que faltava no edifício da criação do átomo, que é o bóson de Higgs. E falamos também da origem do homem, tendo por base os estudos da genética atual,
e a formação dos ácidos nucleicos como matéria-prima e formadora da vida, não só dos animais, como todas as formas de vida, inclusive das bactérias. Então, essas concepções sobre a criação do universo, a origem do homem, realmente elas sofrem um abalo muito forte quando comparados aos textos do primeiro livro da Bíblia, a Gênese, ou Gênese, a Gênese. Então, Allan Kardec faz um sumário de tudo que ele escreveu e tenta correlacionar esse assunto com a própria Bíblia nesses dois aspectos. Então vamos ver isso, porque isso não vai nos dar algumas coisas, eu diria, em termos de pensarmos, né? Porque o Espiritismo foi feito para nós pensarmos e não ficarmos atrás de espíritos, não é isso? Então vamos aqui ao que Allan Kardec propõe. Ele propõe fazer comentários sobre concordâncias bíblicas referentes à criação. É um estudo de correlação do que foi dito com a própria Bíblia. Então, quando ele encerra o capítulo 3 da criação, e que tem por base comentários, observação sobre o caráter científico dos textos bíblicos, ligados à criação do mundo e do primeiro homem, este personificado em Adão. Particularmente, constata-se nos dias de hoje a existência de grande divergência entre os que acreditam personificar Adão a criação do primeiro homem, dele como tronco procedendo toda a humanidade. Esse que assim acredita são chamados criacionistas, e aqueles que defendem o princípio de evolução das espécies, desde a formação do primeiro ácido nucleico, os evolucionistas. Em muitas escolas americanas e nos Estados Unidos, a maior parte dos americanos são protestantes, estuda-se o criacionismo de uma forma quase obrigatória, negando-se a evolução, à ciência. Então, essas correntes hoje, uma do ponto de vista religioso e outra do ponto de vista científico, estão em choques. Então, o professor vai falar sobre o universo e sobre Adão propriamente dito. Então, como esse texto aqui, vou mandar um pouquinho, Fábio, é todo do professor Kardec, vamos aqui, vai até a letra O, tudo isso aqui é compilação do livro dos Espíritos, na tradução francesa, que nós fizemos, e vai, até aqui é do professor. Mas daqui para frente são os comentários que eu tenho que fazer em relação a todos esses itens que ele posicionou. Então, como vai ser feita a aula? Pode deixar aqui. Eu vou ler aqui o texto do professor Kardec, e vocês vão ler comigo. E cada texto está sinalizado com uma letra. Quando eu acabar de ler o texto com a letra A, eu vou fazer o comentário da letra A. Você quer tentar ler para mim? Aí vai ter que sentar aqui, ali, pegar o microfone e ler o texto. Hein? Precisa, porque você relaxa e se concentra. Não é? Você não é artista da TV Globo que fica em pé lá no noticiário. Vamos lá. Então, não, os povos, começa aqui. Então, não, você lê até aqui.
Quando parar, aqui eu entro, na letra A, tá? E assim sucessivamente. Então senta e lê com calma, ninguém está com pressa não. Todos também estão lendo? Todos têm o apostilo aí, ia falar a Bíblia. Todos têm? Tem alguém dormindo? Por enquanto não? Então vamos embora. Vamos andar. Os povos formam ideias bem divergentes sobre a criação, influenciados pelo grau de seus conhecimentos. A razão, apoiando-se na ciência, reconheceu a inverossimilhança de algumas teorias, a que os espíritos nos transmitem, confirma a opinião que há muito admitida pelos homens esclarecidos. A objeção que pode-se fazer a esta teoria é de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Ou seja, cada cultura vai ler a Bíblia de acordo com a sua capacidade de compreensão, de acordo com a sua evolução espiritual e seus conhecimentos gerais. E o que eles leem está em contradição com a ciência. É isso que o professor Kardec quer dizer. E os nossos comentários são esses. Por quê? Os livros sagrados, os textos, eles têm suas origens narrativas, que são mitos, são superstições, são descrições figuradas por metáforas, são alegorias, tem por base às vezes revelações divinas, sobretudo de profetas, e tudo está baseado numa linguagem oral e que foi passando de geração a geração até ser transcrito. Então, há muitas metáforas na Bíblia. Por exemplo, a separação do joio do trigo é uma metáfora clássica. Um sujeito chegou, o Senhor chegou e mandou os seus funcionários plantar trigo no campo. E eles plantaram o trigo. Durante a noite, um adversário daquele proprietário plantou joios no meio do trigo. Aconteceu que cresceu o trigo e cresceu o joio. O joio é uma erva que se enrola na espiga do trigo, não é? Ele vai se enroscando assim. O trigo cresce e o joio vai se enroscando. Aí os funcionários lá, os agricultores do proprietário dizem: Senhor, quereis que nós arranquemos o trigo para logo separá-lo do joio? Porque não podia separar o joio porque ele estava enroscado no trigo. Não tinha como separar. Então Jesus diz: não, deixai que ambos cresçam. Quando o trigo estiver amadurecido, nós então passaremos a foice, ceifaríamos o trigo, colocaremos ele em feixes e arrancaremos o joio. Queimaremos o joio e utilizaremos o trigo. Então, é uma metáfora isso, é uma linguagem figurada. O que vem a dizer? Vem dizer que o trigo é a parte boa das pessoas e o joio é a parte de imperfeições, de ignorância. Mas nós temos que dar um tempo para que as coisas apareçam e a gente possa fazer um caráter discriminatório, ou possa se fazer um julgamento. Enfim, o Deus, sobretudo, vai dando oportunidade aos joios e aos trigos. Chegar a um determinado momento, ficarão só os trigos, ou os bodes e as ovelhas, como quiserem. Então isso é uma metáfora. Então a Bíblia, ela está cheia de metáforas, que as pessoas não entenderam que o tempo
é um fator de amadurecimento das coisas e da separação do bem e do mal, né? Então ela está cheia dessas narrativas, né? E como metáfora, elas têm um conteúdo latente, que é o simbolismo. No caso do joio, o conteúdo latente é o mal, e do trigo é o bem, e um formal, o aparente, que é o literal, que é, no caso do joio, é o próprio joio que se lê, e no caso do trigo, é o próprio trigo. Quando Jesus manda arrancar, um indivíduo arrancar a mão, antes que cometa alguma coisa, que é melhor perder a mão ou a vista do que se perder como um todo, ele não está dizendo que o sujeito deve se mutilar ou ficar sem uma vista. Ele quer dizer que deve se arrancar as más qualidades, as más virtudes, para que elas não corrompam o indivíduo como um todo. Então é uma linguagem metafórica, e a Bíblia só tem isso praticamente. Então nós temos que diferenciar o conteúdo, que é a parte latente na metáfora, que é o seu simbolismo, do literal, que é o aparente. Por isso que muitos se perdem interpretando a Bíblia literalmente. E como isso foi passado de tradição a tradição, de geração em geração, há um provérbio muito bonito que diz que a tradição apropria o conhecimento. Quer dizer, cada época da vida, uma geração foi apropriando aquele conhecimento pela tradição, não é? E ela foi construída nessa linguagem metafórica, e com o passar do conhecimento para a linguagem científica, porque a ciência foi estudar isso, a ciência tem outra linguagem, outra forma, que ela tem que ser objetiva, tem que ter uma linearidade racional e lógica para a sua descrição, enfim, tem que caracterizar ao máximo o fenômeno. Então há um choque quando se lê a Bíblia, porque há dois estilos de linguagem: os textos sagrados das religiões, não são só da Bíblia, que tem as metáforas, as alegorias, o simbolismo, com conteúdo latente, que é o simbolismo, e o formal, que é a leitura literal. Por isso que diz: a letra mata e o espírito vivifica quem lê, porque o espírito é justamente a capacidade de interpretar o símbolo. E a ciência, a linguagem científica, que ela tem que fidelizar ao máximo a descrição do fenômeno, tem que ser muito concisa, muito objetiva, muito substantiva, com poucos adjetivos, e para que possa criar os postulados, teoremas, as fórmulas e equações. Portanto, são dois estilos completamente diferentes e compostos completamente inconciliáveis sob essa visão. É isso que o professor Kardec introduz, que é a letra A. Contudo, um exame mais aprofundado mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que decorre da interpretação dada ao texto, que em realidade apresenta forma literária alegórica. Muito bem, então é a letra B, né? Então, ele reconhece que essa contradição é justamente de uma diferença de linguagem, de estilo de linguagem, disposição dos fatos. Não é uma contradição do fato em si, porque esse fato em si, a religião pode ter acesso e a ciência também. Ele não quer negar os fenômenos religiosos. Então, é como dois indivíduos falando, um fala em latim e outro fala em grego. Os dois falam sobre o único e o mesmo fenômeno. Cada um interpreta, mas o que fala em grego, o que ele diz é ininteligível para o que fala em latim, e o que fala em latim é inteligível
para o que fala em grego. Enfim, então, nesse momento, Allan Kardec caracteriza as divergências, em parte, que existem entre os textos sagrados e os textos científicos como um problema ligado à semântica. Tá certo, Ângela? A interpretação da linguagem, tá certo? É um problema de semântica. Vamos andando aqui. C. A questão do primeiro homem na pessoa de Adão, como o único tronco da humanidade, não é a única sobre a qual as crenças religiosas viram-se na contingência de se modificar. Por exemplo, o movimento da Terra pareceu em determinada época de tal maneira oposto ao texto sagrado que não há formas de perseguições a que essa teoria tenha servido de pretexto. E, não obstante, a Terra gira, malgrado os anátemas, fato científico que ninguém hoje poderia contestá-lo sem ir de encontro à própria razão. Então, há fatos que a Bíblia ou a linguagem sagrada fala que são absolutamente inverossímeis a partir da pesquisa científica. Não há como, ela não pode negar mais. Então, uma dessas foi o movimento de rotação da Terra e também o movimento de translação em torno do Sol. Isso se deu com Kepler, que fez os primeiros cálculos da cinemática da movimentação da Terra, e depois com Galileu. Então, até Kepler e, sobretudo, Galileu, eles achavam que a Terra era o centro do universo. A Terra era o centro do universo. O Sol girava em torno da Terra. Os planetas giravam em torno da Terra. As galáxias giravam em torno da Terra, se eles achassem. Enfim, por quê? Porque a Terra tinha que ser o centro de tudo. Por quê? Porque tinha um Papa que tinha que ser o centro de todo o poder, não sobre a Terra, mas sobre toda a criação. Quando alguém contesta isso, como o Galileu, eles proíbem Galileu de formular, levam Galileu ao tribunal da Inquisição, fazem ele abjurar a sua teoria científica, ele nega, mas depois, sozinho, lhe diz, e no entanto se move. Epuere se move. Quer dizer, no entanto, a Terra se move. E ficou em prisão domiciliar até falecer. Então, essas teorias, né, como também de Adão, elas têm que ser reformuladas. Não há como. Por quê? Porque é o caminhar inexorável da ciência para a verdade. Não há como. A verdade vai vencendo tudo que está errado na religião. E nesse sentido, como nós somos adeptos da ciência, não é? E utilizamos a ciência como uma alavanca para a religião, nós aqui espíritas, a ciência que sendo a exposição das leis da natureza com relação a certa ordem de fatos, ela não pode ser contrária às leis de Deus, autor dessas leis. Ela não pode ir contra as leis de Deus. Ela tem que seguir as leis de Deus, por isso que é ciência. As descobertas que a ciência realiza, longe de rebaixarem Deus, o glorificam. Unicamente destroem o que os homens edificarem sob falsas ideias que formaram de Deus. Então essa é uma grande citação de Kardec, fortalecendo a ciência, para a ciência fortalecer a própria fé e a própria concepção de Deus. A Bíblia diz igualmente ter sido o mundo criado em 6 dias e fixa a época da criação por volta de 4.000 anos antes de Cristo.
Antes disso, a Terra não existia. Ela foi tirada do nada. O texto atém-se à forma. E eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, vem fazer prova do contraditório. A formação do globo está escrita de forma inegável no mundo fóssil. Está provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um, provavelmente, de muitas centenas de milhares de anos. Eu diria de muitas centenas de milhões de anos. Então, quando a Bíblia diz que o mundo foi feito em 6 dias, a ciência ela vai estudar isso. Mas como os arqueólogos cavam e descobrem esqueletos humanos, né, que tem 4,8 milhões de anos, e vão descobrindo coisas que vão muito mais além dos 4.000 anos proposto pela Bíblia, e cada escavação vão vendo sedimentos de diversas épocas em função do que eles encontram nível a nível da Terra, porque a Terra é o grande arquivo, né, da história, da sua própria história. Então Allan Kardec, ele, no livro A Gênese, os Milagres e as Expedições, ele faz um estudo sobre a Gênese mosaica, comparativamente, na época dele, mas já é um avanço. Aí primeiro ele, na Bíblia diz que o primeiro dia, o céu foi criado, o céu e a terra e a luz. Deus disse, fiat lux. Então ele acha que esse primeiro dia foi o período astronômico. Foi a aglomeração da matéria cósmica universal num ponto de espaço, uma nebulosa que deu origem pela condensação da matéria em diversos pontos, as estrelas, o Sol, a Terra, a Lua e todos os planetas. E a Terra estava num estado primitivo incandescente. Era uma atmosfera carregada de água em vapor e todas as matérias estavam voláteis, né? Elas não ganhavam a forma, a condensação. Isso lembra o nosso Big Bang, porque o primeiro momento em que a ciência pode começar a estudar a criação do universo é um trilionésimo de segundo após a criação, quando a temperatura daquela energia que é explodida, ela cai de bilhões ou de bilhões de graus Celsius, né? Então essa energia gradualmente ela vai sendo freada, né, por um filtro que a ciência hoje chama de bóson de Higgs, e criando as diversas partículas subatômicas, né? E aí nós vamos estudar um bocado, né? Ou já estudamos sobre isso, sobre esse período astronômico. O segundo período é o segundo dia, cria o céu, o firmamento, e separa as águas que estão acima do firmamento da que estão debaixo. Ou seja, a concepção dos antigos é que no firmamento tinha água. E aqui embaixo tinha água também. Então ele separa as águas que estão lá em cima no céu das águas que estão aqui embaixo, na terra, né? Esse período, que é chamado período primário, em geologia, na época de Kardec, é a superfície da Terra que resfria e começa a ganhar uma massa basicamente de granito. E a atmosfera vai ficando menos espessa e ainda mais se mantém impenetrável a raios solares. E vai havendo a precipitação das águas, aqueles cataclismas, mas tudo isso impossibilita a vida ainda. No terceiro dia, as águas que estão abaixo do céu se reúnem e aparece o elemento árido, a terra, os mares e as plantas, né? Allan Kardec diz que a água cobria toda a superfície do globo, isso é verdade. Depois há uns depósitos de sedimentos pelas águas,
forma-se uma espécie de calor úmido e o Sol começa a atravessar a atmosfera brumosa. Aí os primeiros seres organizados da mais elementar constituição, que ele chama de líquens, musgos, fetos, licopódios, plantas e herbáceas, vegetação colossal, primeiros animais marinhos, zoófitos, polipeiros, crustáceos, depósitos de carvão, hulha. Isso nós vimos aqui, que é uma fase em que as substâncias, os átomos, que são aqueles que vão formar basicamente a substância orgânica e o ácido nucleico, que é a matéria-mãe, que é hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio e fósforo. São 5. Esses átomos que estão totalmente ainda anárquicos, eles começam então a querer se articular para formar as primeiras moléculas, né? Para formar as primeiras formas de vida. E essas primeiras formas de vida vão ser os seres, os micro-organismos, vão ser as bactérias, né? Que depois vão evoluir. Bem, aqui mais ou menos vai para o período secundário, que é o 4º dia, o Sol, a Lua, as estrelas, e a superfície da Terra ela vai caindo a temperatura, vão aparecendo depósitos, vai aparecendo a vegetação, novas espécies, etc, etc, etc. Isso é um problema de evolução, de filogenia, não é? Que nós não vamos nos deter nisso, mas vai a vida, as primeiras células vão se multiplicando e vão se tornando gradualmente mais complexas para formarem coisas, seres mais complexos. O período terciário, não é? Que corresponde ao 5º dia, peixes e pássaros, aí vai formando mais e mais circunstâncias, etc, e etc. E nós vimos que esse reino animal, que é formado a partir das substâncias orgânicas, ele é formado pelas bactérias, chamado Monera, e alguns líquens, alguns vegetais marinhos. Ele é formado por protozoários, que é o protozoa. Ele é formado pelas plantas, que são os vegetais. Ele é formado pelo reino animal e ele é formado também, antes disso, por outra variação de líquen, que são os 5 reinos animais. Tudo isso com modificações celulares baseadas nas modificações dos genes. Até o homem, que é o primata, vai aparecer. Aí aparece o dilúvio na Terra universal, que é o período quaternário ou pós-diluviano, quando aparecem os animais terrestres e o homem, e a Terra tem esse tipo de vegetais, etc, etc. Então isso é comparação da Gênese mosaica, os 6 dias mosaicos, com os 6 dias que Allan Kardec achava, mas que nós já estudamos aqui anteriormente, porque no 7º dia Deus descansou. Meu pai descansou, como fosse um ser humano, né? Como fosse algum de nós, meu pai, o nosso pai, né? Então a Terra foi criada em 6 dias. Bom, quando nós estudamos o capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, aí nós estudamos isso nas apostilas, sob a ótica da astrofísica e a física de partículas. E o mesmo se dando nesse capítulo 3, ao abordarmos, que está faltando alguma coisa aqui, depois eu vou descobrir. São informações atuais dadas por Allan Kardec, que em nenhum momento ficam desmerecidas ao se considerar a época que ele descreveu.
De qualquer forma, nós estudamos isso, mas o que Allan Kardec colocou aqui não deve ser desmerecido, que é uma tentativa dele de explicar a Gênese, né? Vamos para a letra E. Isto não se trata de um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato tão positivo quanto o movimento da Terra e que a teologia não pode deixar de admitir. Prova evidente do erro a que se expõe ao tomar ao pé da letra as expressões de uma linguagem quase sempre figurada, as metáforas. Tudo bem. Então, nesse momento, ele diz que o risco que se expõe às pessoas de interpretar os conteúdos metafóricos e alegóricos ao pé da letra. É uma boa lição para nós. É uma excelente lição. Nós estamos aprendendo a pensar. E a minha luta é fazer vocês aprenderem a pensar. Vocês não precisam memorizar nada não, gravar. Isso aqui não é aula de catecismo, de memorização. É de vocês refletirem. E essa comparação dos textos evangélicos, hoje não são nem evangélicos, são do livro Gênese, com essas concepções da ciência, vão mostrando coisas diferentes. Mas há também coisas afins que nós vamos ver no fim da aula. Agora, ficar interpretando alegorias, metáforas, parábolas, linguagens simbólicas ao pé da letra é uma loucura. Por quê? Por exemplo, qual é a linguagem, qual o estilo de linguagem que vive de metáfora? Ângela, é a poesia. Toda a criação poética é metafórica, não é isso? Eles simulam o céu no simbolismo. Pega alguma coisa de Fernando Pessoa também, ou de Augusto dos Anjos, ou seja, a poesia toda é metafórica. Meu coração parecia um ardente de brasas, um calor, um vulcão. Coração como um vulcão é uma metáfora. Coração não é vulcão, mas tem que dar uma qualidade de erupção, de paixão a ele. Então não dá para nós começarmos a querer interpretar metáforas ao pé da letra. E Jesus falava por metáforas. Coube o Espiritismo abrir essas metáforas e interpretá-las no seu conteúdo latente, saindo da parte aparente, da parte literal. Bom, vamos para a letra F. Dever-se-á concluir que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens falham em suas interpretações. Ela tem muita verdade, mas ficar interpretando dessa maneira realmente é muito triste para nós. Vai levar ao fanatismo, ao dogmatismo, né? E às perseguições religiosas, não é isso? Vocês acreditam que Maomé falou tanta besteira? Que mandou perseguir os outros? Não é a Bíblia, é os outros textos religiosos. Eu não acredito que Maomé possa ter falado isso. Foi tudo deturpado. São deturpações, são interpretações erradas, não é? Enfim, nada disso pode ser tomado sobre essa lei de interpretações simbólicas, né? A escavação dos arquivos da Terra, a ciência descobriu a ordem em que os diferentes seres vivos apareceram na superfície, estando essa ordem de acordo com a indicada na Gênese, com a diferença de que esta obra, a vez de ter milagrosamente saído das mãos de Deus, em algumas horas, realizou-se como só poderia de ser sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Então é muito bonito, porque nós começamos a ver nosso Pai
na sua criação como um processo inteligente, que demora milhões, milhões e milhões. E se formos estudar um pouquinho de astronomia, vamos ficar perdidos, né? Uma galáxia às vezes tem 100 milhões de astros, 100 milhões, uma galáxia. Existe N milhões de galáxias. É uma coisa que nós não podemos conceber, não é? Então a criação de Deus, ela é uma criação inteligente e lógica. E o milagre não é uma lógica. O milagre é alguma coisa que surpreende a nós próprios, como se estivesse vencendo as leis próprias da natureza. Vamos supor uma cura espiritual. Uma cura espiritual, por muitos é tomada como milagre, mas não pode ser milagre. Por quê? Porque tem as leis de Deus. Então, se há a cura espiritual, o espírito está usando algum tipo de energia que produz essa cura. E essa cura vai depender de alguns outros fatores que nós não conhecemos. Mas ela existe. Mas um dia a medicina vai poder dominar alguns outros aspectos do mundo espiritual para trazê-los para aqui, para a Terra, e utilizar isso como utiliza os conhecimentos que teve dos micro-organismos, das drogas terapêuticas, das irradiações, etc. Então, nesse momento que nós vamos desmistificando os milagres de Deus, que criaria milagrosamente a Terra, ele cria sim, porque ele é um ser superior, mas ele cria de acordo com uma dimensão. Estou vendo o flamenguista vir aqui. É verdade ou é impressão? Saiu do buraco, é por isso que veio. Então tem que festejar, saiu do buraco aí, estava lá no buraco. Parabéns, hein? Respirou melhor? Muito bem. Vamos voltar às coisas sérias aqui. Allan Kardec denomina os arquivos da Terra os estudos das camadas e sedimentos geológicos. É assim, ó. Você vai cavando. Cada camada de sedimento, ela tem um tipo de matéria, que tem um tipo de idade. Cujos fósseis, nós estudamos que os fósseis são matérias vivas, um dia que foram vivas, mineralizadas, né? Petrificadas, um dia foram carbono, hidrogênio, etc., né? Num ser vivo. Nos dias de hoje, tem suas idades precisamente determinada pela desintegração das partículas radioativas que compõem os átomos. Então, quando temos um fóssil, que é uma matéria orgânica petrificada e mineralizada, frequentemente, então lá nós temos o carbono, ou temos o urânio. Nós sabemos que a massa molecular do urânio, que é o número de prótons mais nêutrons, é 238. Mas quando nós examinamos aquele urânio ou carbono, que a massa é 14, nós vamos ver que esse 238 vai estar essa massa vai estar em 200. Onde é que foram os 38 elementos ou partículas que compõem o átomo de urânio? Eles foram sendo emitidos como partículas radioativas, saindo. E se eles saem do núcleo, há um tempo T de saída. E se eu correlaciono o tempo que ele vai perdendo a massa dele com a massa que ele perde, eu tenho a idade dele. Então não tem como negar. Não tem como negar a idade do fóssil. É um fato científico. Né? Então, na Terra, nós temos diversas massas de urânio. E cada massa de urânio, quanto menor a massa atômica de urânio, mais velho é o urânio. Isso para o carbono. Deus tornou-se menos poderoso em razão dessas constatações. Sua obra se tornou menos sublime por não apresentar o privilégio
da instantaneidade? Evidentemente que não. Seria preciso para isso fazer-se da divindade uma ideia bem mesquinha, para não se reconhecer sua onipotência nas leis eternas que estabeleceu para reger os mundos. Pelo contrário, a ciência, à vez de desmerecer a obra divina, apresenta-a sobre aspectos mais grandiosos e mais conforme com as noções que temos de poder e de majestade de Deus, pela própria razão de ela ter se realizado sem derrogar as leis da natureza. Então aí nós ficamos muito confortáveis. Nós vemos que tudo tem uma inteligência, tem uma lei, tem uma forma de regular, e é justamente essa inteligência da criação que permite que haja física. Como é que nós poderíamos estudar física se um corpo teria velocidades diferentes a cada momento, dentro do mesmo impulso que eu desse a ele, a quantidade de impulso para ele? Não é possível. Como é que eu podia estudar física se eu aquecendo o chumbo a tantos graus, ele teria uma dilatação X, e se eu aquecendo ele a tantos graus novamente, ele teria uma dilatação Y? Não, cada corpo tem um quê? Um índice de dilatação, o coeficiente de dilatação. Então, essa precisão das leis da natureza, das leis divinas, na biologia, na química, na ciência como um todo, é que possibilita o estudo científico. Porque ele tem uma inteligência. E essa inteligência nós caracterizamos mais tarde através das leis que regulam e quantificamos isso em fórmulas, em números, e podemos estudar. Então, esse estudo que nós fazemos, que a ciência vai progredindo, novos fenômenos, como hoje a genética, a biologia molecular, a oncologia, né, que estuda os tumores na medicina, a física de partícula, a física quântica no campo da física, são mais alguns exemplos de que a grandeza de uma inteligência superior criadora desses fenômenos vai os regulando. E cada vez mais que nós avançamos e descobrimos novos fatos e novos fenômenos, mais nos deparamos com o desconhecido. Não é? O nosso querido Sócrates disse: tudo que eu sei é o que não sei. Perguntaram: o senhor sabe? Não. Tudo que eu sei realmente é o que eu não sei. Eu não posso saber tudo, e nenhum homem é dado condição de saber tudo, e nenhum espírito. Mas essa inteligência superior é que nos vai dando uma segurança para o cotidiano da nossa vida. Eu queria que vocês tivessem essa fé na justiça divina, essa fé na força de Deus que nos auxilia, porque Ele é nosso Pai, Ele nos ama, nós somos seus filhos. Eu queria que vocês tivessem essa segurança e saísse de manhã, depois de uma prece, antes do trabalho ou de qualquer atividade, imbuídos, envolvidos, que vocês vão conseguir, porque uma inteligência vai ajudar vocês, porque há uma lógica, há um sentido, há um processo todo de criação baseado na bondade e na lei do amor. E isso a gente vê na ciência, mas isso não está adstrito à ciência, está adstrito à nossa própria vida, ao nosso próprio espírito. Quando Jesus curou aquela mulher que tinha uma hemorragia ginecológica, porque a mulher disse, viu Jesus no meio do povo, disse: se eu tocar a bata dele, a bata, eu ficarei curada. Esse era o pensamento dela. Está em Lucas. Então, ela vai no meio do povo, consegue chegar e trêmula, toca a bata do mestre. E Jesus sabe quem tocou nele, ele sente. E Lucas diz que uma estranha energia saiu de Jesus em direção à mulher.
alguma virtude de Jesus, é descrito como virtude, saiu em relação à mulher. Imediatamente a mulher ficou curada. Ela sentiu que tinha assustado aquela metrorragia, que é hemorragia ginecológica. Então, Jesus perguntou: quem me tocou? E a mulher diz: fui eu, Senhor. Toda trêmula chega nele, se ajoelha. Ele diz: vai, porque a tua fé te curou. Preste atenção. Vai, a tua fé te curou. Ele não diz: eu te curei. Ele não diz: eu que te curei. Ele não falou isso. Ele não falou isso. Falou que a mulher, pela fé dela, pela energia mental que ela emanou, e puxou pela essa energia mental, vamos supor, o ectoplasma, a energia benéfica de Jesus, essa energia voltou sobre aquelas células no útero, ou sobre aqueles vasos que babavam e sangravam, e fechou aquilo imediatamente. Cauterizou. Como um cirurgião hoje faz isso, não é? A mulher que tem um mioma, está sangrando, às vezes não quer fazer a cirurgia, vai e cauteriza o vaso, vai e emboliza aquele vaso, tapa, como se a embolização é como uma rolha, tapa o vaso e não precisa fazer a cirurgia do mioma, emboliza, não é? Então vai dizer que é um milagre que o sujeito fez, que a mulher saiu ali da mesa ginecológica, anestesiada, quando ficou acordada, já não tinha mais a metrorragia, é um milagre? Não, é um processo de cura científico. Isso aconteceu com o mestre, isso está dentro das leis divinas. Então nós temos que ter essa segurança, essa fé. Quando nós tivermos essa fé em Deus, essa fé que as coisas são lógicas, que as coisas são consequentes, que é uma lei da causa e efeito, que nós temos que sempre procurar o bem para recebermos o bem, sempre procurar melhorar a nossa vida, nos depurarmos, não nos deixarmos levar pela negatividade, pelo pessimismo, pela desesperança, pela revolta, pelos sentimentos de vingança. Quando nós mudarmos a nossa natureza e firmarmos as nossas expectativas naquilo que nós queremos fazer e colocarmos isso em Deus, nós realizaremos o que o próprio Allan Kardec diz que é a fé divina. É essa fé que é a ligação da nossa fé com as forças do bem, as forças superiores. E a consequência disso será justamente o nosso próprio benefício. Então, evidentemente aqui, não é? Nós vamos caminhando com a ciência que vai progredindo. E essa ciência, ela vai nos dando a grandeza de Deus. Ela vai só nos fortalecendo. Ela não vai tirando a nossa fé e nem nos acreditando de Deus e dos seus ensinamentos através dos grandes messias. Letra H. A ciência, concordantemente a Moisés, coloca o homem por último na ordem da criação dos seres vivos. Só isso? Então, por que o homem está na classificação animal como o último dos seres vivos? Ele pertence à ordem dos primatas, que tem os membros compridos, desenvolvidos, os polegares opostos aqui, ó, poder fazer apreensão, e as mãos com 5 dedos, as unhas achatadas e 2 tetas na região peitoral, que são as mamas, né? Eles são mamíferos, não é isso? Os primatas dividem-se em 2 subordens, esses, todos iguais a nós. Uma deles são os antropóides. Os antropóides são aqueles que nós estudamos: o chimpanzé, o gorila, o gibão, o que mais? O que mais? Os chimpanzé, gorila, gibão, é mais um que eu esqueci, hein? Orangotango. São todos antropóides. São todos antropóides.
Só que do orangotango, nos parece que tem 1,3% de genes diferentes do homem. Ele tem 9,7% de genes igual ao do homem. O orangotango, de lá houve uma mudança e saiu o homem. Saiu o homem. E o orangotango continuou o caminho como orangotango, sem essa mudança genética. Foi um orangotango ou uns orangotangos que produziram essa modificação genética. Então, naturalmente, nós antropóides, né, fomos formando um novo organismo na medida que encarnamos espíritos já competentes. E esses espíritos é que foram produzindo as nossas modificações evolutivas do ponto de vista físico, e morfológico e fisiológico, de tal maneira que pudéssemos expressar a inteligência, a vontade, os sentimentos do próprio espírito como um ser agora mais evoluído na criação animal. Moisés, porém, estabelece como sendo o dilúvio universal o ano de 1654 da formação do mundo. Bom, que a letra é? H. M? I. Bom, os achados geológicos e paleontológicos parecem indicar o aparecimento do homem, segundo os padrões assim considerados, há cerca de 20.000 a 12.000 anos. É o primeiro homem, muito mais além do que vai sendo o proposto pela Bíblia. Aí a Bíblia bate contra a ciência, não é isso? Enquanto a geologia nos mostra o grande cataclismo anterior ao aparecimento do mundo, ao se considerar nas camadas primitivas. Nenhum vestígio de sua presença, nem dos animais de sua mesma categoria, do ponto de vista físico. Mas nada prova que seja impossível. Muitas descobertas já lançaram dúvidas a respeito. Pode ocorrer, mediante o aprofundamento de pesquisas, de um momento para o outro, adquirir-se a certeza material da anterioridade do homem. E então se constatará ser o texto bíblico linguagem metafórica, figurada. Fica a interpretação em saber-se se o cataclismo geológico é o mesmo encontrado em Noé. Ora, o tempo decorre para a formação das camadas fósseis. Tempo decorrente. Ora, o tempo decorrente para a formação das camadas fósseis não permite defundi-los e confundi-los. Vamos lá. E por sua suposição, desde que encontram-se vestígio da existência do homem antecedendo a grande catástrofe, ficará em consequência não ter Adão sido o primeiro homem ou sua criação perder-se-á na noite dos tempos. Contra a evidência não há argumentos, e é necessário aceitar-se este fato como foram aceitos o movimento da Terra e os 6 períodos da criação. Conclui-se ser hipotética a existência do homem antes do dilúvio geológico, mas eis que pode estabelecer-se o seguinte raciocínio. Admitindo-se que o homem tenha aparecido na Terra 4.000 anos antes de Cristo e que 1.650 anos mais tarde toda a raça humana fora destruída, à exceção de uma única família, conclui-se que o povoamento da Terra, dada de Noé, ou seja, 2.350 anos antes de nossa era. O que é um absurdo, né? Como é que um indivíduo só, não é?
Noé, em 2.350 anos produziu, né, tantas raças e dessas tantas etnias, né, que habitaram o planeta, né? Não dá para acreditar, infelizmente não dá, né? Não dá para... A interioridade da vida humana é alguma coisa já comprovada por nós, não é isso? Pelo achados de antropologia, de animais pré-históricos, de homens pré-históricos, não é? Como nós vimos numa aula aí, uma mulher chamada Lucy, um esqueleto Lucy, tinha 2.800.000 anos, não é? Na África, isso. São milhões de anos que se fala nesses esqueletos, tendo por base a análise do carbono, a análise dos fósseis. Então isso aí é alguma coisa que não deu para engolir. Vamos lá. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito no 18º século, encontraram este país muito povoado e já de civilização bem avançada. A história prova que nesta época a Índia e outros países eram igualmente florescentes, mesmo sem levar-se em conta a cronologia de outros povos, que remonta ainda a uma época mais recuada. A China parece ter 7.000 anos. É uma civilização que se fez sozinha. É muito mais antiga, provavelmente a civilização mais antiga do mundo. Muito mais antiga que os próprios hebreus e que os próprios egípcios. O mesmo se diz da Índia, dos hindus. Então, a civilização muito mais antiga, com registro arqueológico, com documentos históricos no sentido da pesquisa dos fósseis, que superam toda essa história de que Adão foi criado como único homem e que depois todo mundo morreu, só Noé sobreviveu e de Noé saiu a nova civilização. Teria sido necessário, pois, que do 24º século ao 18º século, quer dizer, no espaço de 600 anos, não apenas a posteridade de um único homem tivesse podido povoar todas as imensas regiões então desconhecidas, ao mesmo tempo de se supor que as demais não o fossem, mas também que neste tão curto intervalo a espécie humana tivesse condições de elevar-se da ignorância absoluta própria do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. Tudo isso é uma negação da evolução dos primatas, né, na antropologia física, né, que mostra a evolução mesmo dos homens pré-históricos, como o homem de Cro-Magnon, o Sinanthropus, o homem de Neandertal, né, os primeiros hominídeos, levaram milhões de anos para evoluir, né, e, ao mesmo tempo, intelectualmente, não é? Como em tão curto tempo, né, as coisas poderiam acontecer assim, depois do cataclismo do dilúvio, né? Isso aí já vai fugindo à ciência. A diversidade das raças humanas vem mais ainda a reforçar esta opinião. O clima, os hábitos produzem sem dúvida modificações nas características físicas, mas, não obstante, sabe-se, porém, até que ponto podem ir as influências dessas causas, e o exame fisiológico prova haver entre certas raças diferenças constitucionais mais profundas do que aqueles determinados pelo clima.
O cruzamento das raças produz tipos intermediários. Tende a superar caracteres extremos, mas ressalta-se apenas, não produz, cria variedades. Ora, e isto é básico. Para que tenha havido cruzamento de raças, era necessário que houvesse raças distintas. Como, então, explicar a sua existência, dando-lhe um tronco e, particularmente, tom próximo? Como admitir que em alguns séculos, alguns descendentes de Noé tenham sofrido tamanhas transformações a ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Tal metamorfose não é mais admissível que a hipótese de um tronco comum para o lobo e a ovelha, o elefante e o pulgão, o pássaro e o peixe. Ainda uma vez mais, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Esses fatos todos nós estudamos nas perguntas 50, 51 e 52, e quem quiser tiver mais esclarecimentos, se remeta a essas apostilas. Vamos à letra N. Tudo se explica, pelo contrário, admitindo-se que a existência do homem é anterior à época que lhe é vulgarmente assinalada, que diversas são as origens, que Adão, vivendo há 6.000 anos, veio a povoar regiões desabitadas, que o dilúvio de Noé nada mais foi que uma catástrofe circunscrita, confundindo com o cataclismo geológico, narrativa toda dramatizada pelos efeitos metafóricos de linguagem oriental. As alegorias comumente encontradas nos livros sagrados de todos os povos. Tudo bem. Então, aqui é uma coisa também interessante, olha, sobre a existência de um homem antes da época do Adão, a gente tem algumas coisas, porque esse dilúvio geológico é o dilúvio da formação da Terra, não vamos confundir com o dilúvio bíblico, que é outra coisa, né? Mas vamos pegar um pouquinho aqui a árvore genealógica do Noé. Aí, pessoal, Adão teve um filho, Caim, teve Abel também, mas o primeiro filho foi Caim. Caim teve Metusael, Metusael teve Lameque e depois Noé. 1, 2, 3, 4 gerações aqui. Noé é a 4ª geração de Adão. Vamos passar mais para outra? Subir aqui. Portanto, Noé é nada mais que o trineto de Adão. Trineto. E é surpreendente contra a ciência, como foi dito, contra a antropologia, a paleontologia, adquirir desde a época da criação do primeiro nome, seu trio-avô, o Adão, conhecimento de arquitetura, engenharia naval, papapau, para construir uma arca. Espera aí, é pouco tempo para um trineto fazer tanta coisa, concebendo ele ter sido ainda criado. Quer dizer, é uma alegoria. Adão é uma alegoria de quê? É um emblema de uma faixa da humanidade. É isso que nós vamos concebendo. E eu vou continuar aqui, eu vou pular agora a glorinha por causa da hora. E finalmente, sobre essa procedência do dilúvio, aí a Bíblia bate. Por isso que Allan Kardec foi mostrando que tem coisas que encaixam, dependendo da forma que lê. Olha aqui, sobre o dilúvio, como uma catástrofe parcial, quer dizer, não foi o dilúvio geológico, foi um dilúvio regionalizado, não é isso? Há uma pesquisa feita ao norte de Bassora, né, perto do Golfo Pérsico, onde está o Irã. O arqueólogo inglês Sir Charles Leonard Woolley, em 1929, encontrou uma camada de lima. Ele foi fazer a pesquisa. O que é o lima? São vestígios vegetais indicativos de água ou umidade, sobre uma colina que está lá, que é de Ur, e que, de acordo com os estudos geológicos,
coincidiu exatamente com a data assinalada na Bíblia, 4.000 anos antes de Cristo. Então, a Bíblia diz que o dilúvio foi 4.000 anos antes de Cristo. E as pesquisas do cientista Woolley também têm. Como é que foi feita essa pesquisa? Quer subir um pouquinho? Eles lá em... Não sobe demais não. Eles foram cavando um poço fundo. E na primeira camada de escavação, encontraram aqui a sepultura dos reis. Continuaram cavando, que são vestígios de câmaras funerárias. Na segunda camada, encontraram vasilhas de barro feitas em torno de uma época ainda anterior a essa época daqui de cima. E na terceira camada, aqui, encontraram o limo, 3 metros de limo. E embaixo do limo, vasilhas antediluvianas. Então eles verificaram que nessa época aqui, ó, onde está o limo, foi a época do dilúvio. E o dilúvio, ele cobriu uma outra época da civilização, onde tinha esses objetos de barro cozido, que identificavam a existência do ser humano. Então, realmente, o dilúvio existiu. E pelo estudo das camadas e dos objetos encontrados, eles verificaram que o dilúvio foi realmente há 4.000 anos antes de Cristo. Mas aonde é que foi o dilúvio? Está aqui o mapa feito pelo pesquisador. Ou seja, aqui está o Golfo Pérsico, né? Aqui está o Monte de Ur, e a grande inundação que foi o dilúvio, está aqui, ó, foi regional, foi nessas cidades aqui, ó. Aqui é o Rio Tigre, a Bagdá aqui foi bombardeada pelos Estados Unidos, um lugar mais antigo, né? Está aqui, ó, o Rio Tigre aqui, e aqui o Rio Éufrates, que vão desaguar no Golfo Pérsico, ambos. Então essa região aqui é que, de fato, foi a região que houve o dilúvio. Então a narração do dilúvio procede, a caracterização do local que se deu o dilúvio foi feita e a data do dilúvio foi realmente constatada como há 4.000 anos antes de Cristo. E realmente esses outros fatos, que depois do dilúvio todo mundo morreu, só sobrou Noé, enfim, são coisas, eu acho que terminou, são coisas, são coisas da história. Então nós terminamos hoje a nossa aula mostrando alguns fatos que vocês têm que pensar comigo, não é? Nós temos que pensar junto. As coisas existem, mas elas têm que ser objetivo da pesquisa científica. Elas têm que ser objetivo da pesquisa científica. Sem isso, nós não vamos poder entender muito bem nem o espiritismo. Aí não vai dar. Aí nós vamos achar que tudo no espiritismo é milagre, tudo é fenômeno, tudo é um espírito tal. E nada disso para nós vale. O que vale realmente é que a gente possa comprovar e aceitar. E vocês vão dizer, o professor é cético? Não, o professor tem... Quer apagar um pouquinho isso aí, por favor? Depois eu mostro aí, Fábio. O professor é cético? Né? Não, o professor tem uma fé incrível. Eu digo a vocês, eu tenho uma fé incrível. Mas minha fé é aquela fé raciocinada. Fé raciocinada é aquela que pode enfrentar frente a frente a razão ao longo dos tempos da humanidade. Quem diz isso é o professor Kardec, na página de frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é a fé fanática, que está encontrando milagre em todos os cantos. Então a aula de hoje termina uma etapa que leva vocês todos a pensar, não é, Jorge? Que realmente houve o dilúvio, muita coisa na Bíblia existe, não é? Tem que ser vista, e muita coisa não existe.
Muita coisa pode ser cientificamente comprovada e muita coisa pode ser cientificamente desmentida. E muita coisa também depende daquelas alegorias, daquele simbolismo, daquelas metáforas que efetivamente são coisas do povo daquela época. Então nós temos que abrir os evangelhos, interpretar esses evangelhos, interpretar o conteúdo latente, o simbolismo dele, e quem nos dá essa interpretação, Irene, é o Espiritismo. É a filosofia espírita e a ciência espírita, a mediunidade, a ectoplasmia, o perispírito, etc. Com essas duas ferramentas, nós somos competentes para interpretar esses fatos, sem deixar de lado a ciência, que é a nossa grande auxiliar em tudo. A ciência vai nos ajudar muito, cada vez mais fortalecer a doutrina espírita. Então, nós estamos terminando a aula, e como nós vamos, no dia 10, fazer a festa de encerramento, aqui vai ser uma festa boa, eu quero... Sou que eu vou falar ou você, Glorinha? Hein? É você, sou eu, como é que ficou? Sou eu? Então, vamos botar aqui uma tentativa de programa aqui, ó. Muito bem. No dia 10 de dezembro, nós vamos ter uma prece de abertura do Wilson, que é o nosso presidente. A Helena vai falar um pouquinho, que é a ex-presidente. O Nelson Duarte, que é o diretor espiritual, vai falar um pouquinho. Eu não vou querer falar nada. Não estou a fim de falar. Estou a fim de me divertir nesse dia. Mas vai ter uma coisa interessante, uma peça teatral. Ali, naquele canto ali, a gente vai montar aqui. A gente vai dar um jeito aqui, já tem esses pontos de luz aqui. Nós vamos montar um cenário aqui. Que são 2 momentos de Allan Kardec. Esse grupo aqui é aquele que fez Allan Kardec lá no Teatro América. São os nossos amigos. Então nós vamos ter uma peça muito interessante, né? Deve levar uma meia hora, a gente vai dar. Depois termina a peça, o pessoal nosso, que todo ano está aqui, toca um pouco de Tom Jobim e depois nós encerramos, né? Então essa festa vai ser muito boa. Tem surpresas que eu não posso falar, mas que vão ser ainda degustadas. Tá bom, pessoal? A Glorinha vai falar aqui. Eu quero avisar que no mês passado nós falamos sobre as perguntas que vocês iriam enviar para um blog, só que em virtude das festas de fim de ano, nós achamos melhor deixar para o ano de 2013, tá? Algumas pessoas têm me procurado, então a partir do ano que vem nós iremos ver qual a melhor maneira dessas perguntas chegarem até o nosso professor. Obrigada. E nós também teremos, obviamente, um momento nosso, né? Que o professor não precisa ficar sabendo nesse dia. Depois eu conto para vocês, tá? Aí, Glorinha. Bom, eu não vou adiantar muito, vamos fazer a prece de encerramento. Eu espero que vocês sejam muito felizes, muito alegres, tá? Porque isso aqui é um lugar de aprender, de melhorar e de alegrar, né? Quem é fluminense aí para receber os parabéns do professor? Novo campeão brasileiro, vamos bater palma. Tá bom. Ave Maria. Eu não sou tricolor, não. Que é isso, pô?
O tricolor é o pai do meu time. Eu devo o tricolor à paternidade do meu time. Senhor Jesus, estamos convosco quando vos dissestes: alegrai-vos em Cristo. A vida para nós, quando nós encontramos essa verdade, que é a legislação de Deus, que nos conduz, nos cria, nos conduz, Deus que nos ama, que espelha mais do que qualquer coisa do mundo, um amor incondicional, infinito por nós, nós temos que às vezes nos ajoelhar em espírito e agradecer a Deus pela encarnação que Ele nos deu, essa oportunidade de evoluirmos aqui nesse mundo que tem tantas contradições, mas é a nossa casa reencarnatória e nela temos que viver e agradecer essa oportunidade. Obrigado, Deus, por tudo que tem feito por nós todos aqui, pelo lar de Frei Luiz, pelo trabalho na doutrina espírita e pelo advento da doutrina espírita, a nós oferecida por vós através de Jesus e de seu preposto Allan Kardec. E nesse momento, pedindo por todos, pela bênção de Deus a todos, pedimos aqui por esses irmãos, pela Lisete Marinha Estelita. Foi desencarnada essa aqui? É desencarnada aqui? Lisete Maria Estelita Marinho, recentemente desencarnada. Por Maria da Glória Silva, faleceu há um ano, no dia 3 de novembro do ano passado. Por todos esses aqui que são irmãos falecidos e que como espíritos caminham numa outra faixa de vida. Pedimos por esses irmãos cujos nomes estão nesses papéis, para que sejam assistidos. Paulo Martiro, Rua Alcides Rosa 55, Vila da Penha, pelo Dr. Jacques Honorafk, Rua Renato Meira Lima, 218 no Tanque, por Márcia Gomes Moreno e Joyce Moreno, na Rua Souza Caldas, 109, Casa 5, aqui em Oswaldo Cruz, e pela Maria da Paz Gomes Cândido, internada no Hospital São Lucas, na Avenida Coronel Estânio da Silveira, em Aracaju, Sergipe, quarto 401. A nossa Maria da Paz tem 90 anos, está no pós-operatório de um cisto, a retirada de um cisto. Muito bem. Então, nós estamos aqui pedindo por todos, porque é um dever nosso e um meio de sermos solidários com todos que vivem e nos cercam. E em vosso nome, Jesus, agradecendo a vossa bênção para a nossa aula, elevamos o nosso pensamento na prece que nós deixastes. Vamos todos juntos, com muita alegria e muita felicidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, encerramos a nossa aula no dia 5 de novembro do ano 2012, pela graça de Deus. Assim seja.